1 Timóteo capítulo 6, verso 3. Eu vou estar lendo os versículos ímpares e pedindo à igreja que lê os versículos pares, fazer uma leitura responsiva. E diz assim a santa palavra do nosso Deus: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, é como um ensino segundo a piedade. Peraí. Para ensaio ficou bom. Agora vamos valendo. Versículo 3 eu vou ler. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, é como um ensino segundo a piedade. E as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilha e muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Até aí, por enquanto. Louvamos o teu nome, Senhor. Todo louvor, honra e majestade é dado a ti. Nós te glorificamos nesta manhã e nós queremos dizer para o Senhor que precisamos da tua palavra. Sem a tua palavra, Senhor, nós estamos perdidos. Sem a tua palavra, Senhor, somos presas fáceis, Senhor, para o inimigo, para os falsos mestres, e cairemos em destruição. Mas se amarmos a tua palavra e nos dedicarmos, Senhor, à meditação e à prática dessas letras sagradas, Senhor, nós vamos conhecer ao Senhor. E conhecendo ao Senhor, vamos fazer a tua vontade, Pai. Que agora, Senhor, neste momento, teu Espírito, Senhor, venha falar à tua igreja, venha falar aos teus filhos, de forma, Senhor, simples, mas poderosa, Pai. Que possamos entender, ó Senhor, os teus mandamentos, entender, ó Pai, o que o Senhor quer que façamos, Deus. Nos encha com a tua presença, que nada venha nos distrair, porque nesse momento, nesta audiência, Senhor, o Senhor quer falar com a sua igreja, e a sua igreja esteja pronta para ouvir a tua voz, Senhor, e que possamos, Senhor, nos dedicar a esse momento com atenção e com reverência a tua palavra. Em nome de Jesus, toma o seu assento. Irmãos, eu coloquei o título dessa mensagem, Tu, porém. Por que tu, porém? Porque se você estudar o livro de 1 Timóteo e 2 Timóteo, o apóstolo Paulo está instruindo o seu filho na fé. E ele vai falando de coisas que Timóteo não deve fazer. E ele diz: Timóteo, tu, porém,
não faça isso. Timóteo, tu, porém, não faça assim. E que também possa servir isso para nós. Que devemos andar na contramão deste mundo e ouvir a palavra de Deus santa e poderosa. E o que nós vamos aprender hoje. Mas olhando para a igreja do século 21, será que nós, como igreja, não só a igreja ICNV Anil, ou a igreja de Nova Vida, mas estou falando do corpo de Cristo, porque não só a igreja de Nova Vida é uma igreja séria, amém? 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 Temos igrejas que prezam pela palavra, prezam pela família. É uma igreja teocêntrica, cristocêntrica, que preza pela Santíssima Trindade, que ama os mandamentos do Senhor. Mas será que nós, como um todo, estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Será que a nossa vida está sendo para a glória de Deus? Será que a nossa vida está agradando ao Senhor? Se você ouvir a voz de Deus hoje e perguntar ao Senhor: Senhor Deus Todo-Poderoso, será que eu estou te agradando? Será que eu estou buscando o teu reino em primeiro lugar? Fica uma pergunta para a nossa reflexão. Será que nós estamos agradando o Senhor? Será que nós estamos contentes e com contentamento na presença de Deus? O que Jesus vai dizer em Mateus 6, 33? Alguém sabe? Não? Oi? 6, 33. Buscai. Amém. Então, abre comigo lá, então, em Mateus, capítulo de número 6. Esse versículo é para estar de cor, irmãos, na nossa mente. Mateus 6. Versículo de número 33. E vai dizer assim a palavra de Deus: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Muitas pessoas interpretam esse texto de forma errada. Quando Jesus diz assim: mas primeiro, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Quais são estas coisas? Nós vamos ver aí mais acima. A veste, a comida, as coisas básicas para o ser humano. O Senhor nos promete não passarmos por necessidade. O Senhor nos promete as coisas que um ser humano precisa, e o que nós temos, e temos mais do que isso. Alguns têm automóveis, alguns têm uma boa casa, têm outras casas, mas o Senhor nos promete o quê? A veste, a comida e a bebida. Isso não vai faltar, porque é promessa do Senhor. Mas Ele promete isso para aqueles que buscam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Nós devemos nos dedicar ao Senhor. Nós devemos viver para a glória de Deus. Mesmo que, às vezes, o momento é difícil. E deixa eu confessar para você, essa semana eu tive um momento muito difícil. Um momento onde eu precisei mais e mais do meu Senhor. Mas eu tenho que ter contentamento com o meu Senhor nos dias bons, nos dias ruins, porque nós passamos por momentos difíceis. Mas a nossa, irmãos, prioridade é o Senhor, buscar o Senhor em primeiro lugar.
As outras coisas são secundárias. Não estou dizendo que você não tem que estudar, não estou dizendo que você tem que se empenhar, não estou dizendo que você não tem que trabalhar, e tem que trabalhar, porque a palavra de Deus diz: aquele que não trabalha não come. Mas eu e você devemos buscar o nosso Deus em primeiro lugar. Ele é a nossa primícia. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. Por isso que temos que amar ao Senhor de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Mas voltando para Timóteo, eu dividi essa mensagem em 2 pontos. O primeiro ponto que nós vamos tratar hoje é os falsos mestres. Primeiro ponto, os falsos mestres. E o segundo ponto, o homem de Deus. Então vamos falar sobre os falsos mestres, também falaremos do homem de Deus. Estão preparados? Amém? E diz assim a palavra de Deus no versículo de número 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, é como um ensino segundo a piedade. Irmãos, Timóteo era um pastor e estava em Éfeso. Apóstolo Paulo estava preso na sua primeira prisão, a prisão domiciliar. E ele vai escrever para Timóteo, que estava pastoreando Efésios, para mostrar para Timóteo como ele deveria cuidar da igreja, porque o apóstolo Paulo estava preocupado com a igreja de Éfeso. Porque adentraram na igreja falsos mestres, que estavam ensinando outras doutrinas, que estavam contaminando o povo. Por isso que a igreja tem que ser ortodoxa. Por isso que a igreja tem que amar as escrituras sagradas, porque você só reconhece um falso mestre se você conhecer a palavra, se você conhecer as escrituras, se você conhecer as santas letras. E aqui estava acontecendo algo, irmãos, que o apóstolo Paulo estava muito preocupado. Eles estavam trazendo outros ensinamentos que não eram dos apóstolos, baseado nos ensinamentos de Cristo Jesus. E nós estamos vendo por aí, irmãos, muitos falsos mestres. Pessoas estão assistindo esses homens. Pessoas estão seguindo esses homens. Esqueceram os mandamentos do Senhor Jesus Cristo para seguir mandamentos de falsos mestres. E pasmem, alguns da nossa igreja escutam esses homens, admiram esses homens, porque esses homens, o prazer deles é a ganância, é o dinheiro. E muitos estão se contaminando, assim como a igreja de Éfeso estava se contaminando. E o apóstolo Paulo continua, versículo de número 4. Esse orgulho, não vou ler o versículo 3 todo e depois o 4. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, é como um ensino segundo a piedade. Esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões, brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas, as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida, que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então os falsos profetas, os falsos mestres adentravam a igreja, traziam outros ensinos. O prazer deles era discutir. O prazer dele era trazer coisas que não era comum o que o Senhor Jesus Cristo ensinou. E ali havia o quê? Discussões, falácias, divisões. Porque o que eles estavam fazendo?
A piedade deles era a fonte de lucro. Qual era a fonte de lucro? Eles estavam pensando no dinheiro. Isso te lembra algo? Igrejas trazendo também divisões com o reino para alcançar lucros. Catedrais enormes, gigantescas, homens andando de carro importados e o povo sentado passando fome. É assim que os falsos mestres fazem, porque a fonte de piedade deles é o lucro, é o dinheiro, é a ganância, é o mamão. E muita gente estão seguindo esses homens. E o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo: Timóteo, esses são falsos mestres, eles trazem discussões, eles trazem falácias. E a fonte deles de piedade é o quê? Lucro. O que é piedade? O que é piedade para você? O que você entende como piedade? Se eu perguntar aqui, alguns vão falar: piedade é você ter dó de alguém, é você ter pena de alguém. Mas no contexto bíblico, histórico, teológico, piedade aqui é ter uma adoração correta do Senhor. Piedade aqui aponta para o Evangelho. Piedade aqui está apontando para o Evangelho de Jesus Cristo. E a fonte do Evangelho de lucro desses homens era o dinheiro. Enganando os homens, enganando os eleitos do Senhor. E nós temos que tomar cuidado com isso, igreja. Peneira quem você escuta. Não estou dizendo que você não pode ouvir alguém no YouTube, que você pode acompanhar o pastor. Não é isso. Mas peneira os louvores, peneira a pregação. Porque, irmãos, o seu pastor é o pastor Felipe Lídia, que hoje está passeando com a família. Ele que está aqui dia após dia contigo, chorando por você. Então, a nossa base está aqui no púlpito da igreja. É bom ouvir outras pregações, outros homens de Deus, é bom. Mas, irmãos, quem está conosco é o pastor Felipe Lídia. E nós devemos ouvir a voz do pastor. Porque muitos aí, irmãos, não são pastores, são falsos mestres que estão, irmãos, pervertendo o Evangelho. Mas agora que nós estamos falando dos falsos profetas, dos falsos mestres, olha comigo o versículo de número 6. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Irmãos, a piedade com o contentamento é a fonte de lucro. A fonte de lucro é você ter uma vida piedosa. A fonte de lucro é você viver um evangelho pleno. A fonte de lucro, irmãos, é você amar o Senhor de todo o seu coração e ter contentamento naquilo que o Senhor te deu. Será que nós estamos tendo contentamento? Será que só temos contentamento com o Senhor quando estamos bem, quando tudo dá certo, quando as coisas vão bem? O apóstolo Paulo estava preso e ele tinha contentamento no Senhor. Será que o teu coração está alegre com o Senhor? Nós devemos, irmãos, se nós andamos de ônibus, nós temos que ter contentamento. Se nós estamos passando por algo financeiro difícil, nós temos que ter contentamento no Senhor, porque a fonte de lucro de um cristão é a piedade e o contentamento. Nós temos que estar, irmãos, o nosso coração tem que estar alegre com o Senhor. Não importa o cenário, não importa a situação, contentamento em nossos corações, isso que vai alegrar o coração do Senhor, porque o Senhor vai ver, o meu servo, ele está alegre no pouco, ele está alegre na tristeza,
olha isso, paradoxo. Ele está me buscando na tristeza, mas Ele também me busca na alegria. Ele me busca também quando tudo vai bem, porque o prazer do meu servo é estar comigo, é me amar, é estar presente comigo, é me amar de todo o seu coração, e nós devemos ter contentamento no Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando o seu filho na fé. Tenha contentamento, Timóteo. Porque a fonte de lucro não é o dinheiro, porque o dinheiro vem, mas também vai. Mas o contentamento alegra o coração do Senhor, irmãos. Fique contente. Fique contente com o Senhor. Qual é o momento da sua vida? Não sei. O que você está passando, também não sei. Mas quero te dizer uma coisa: o Senhor está contigo em todos os momentos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas ele continua. Versículo de número 7. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com o que nos vestir, estamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilha e muitos desejos insensatos e nocivos, que levam pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e atormentam a si mesmo com muitas dores. Aí o apóstolo Paulo, ensinando para o seu filho Timóteo: Timóteo, olha, Timóteo, você nasceu nu, você não vai levar nada desta vida. Essa vida é passageira. No seu caixão não vai ter um carrinho atrás levando as suas riquezas. Não, mas pelo contrário, você, irmãos, nasceu nu e não vai levar nada. Mas aqueles que lutam e buscam riqueza de forma desenfreada estão longe de Deus. Porque o Deus dele não é o Senhor que está no seu trono sentado e governa todas as coisas com o seu cetro de ferro. Não, mas é o mamão, é o dinheiro, é a cobiça. Aqui, Timóteo, o Paulo não está dizendo para Timóteo que é errado ser rico, que é errado ter dinheiro, mas o amor ao dinheiro, a adoração ao dinheiro, colocando o dinheiro na frente do Senhor, isso aí é errado. E será que nós estamos assim, correndo atrás do vento? Vaidade, como um vapor que vem e passa. Às vezes trabalhamos de dia, à noite, de madrugada, e não temos tempo para a família, não temos tempo para o Senhor, não temos tempo para a saúde, e o tempo passa, acumulam riquezas, e quando vê, estão doentes, longe do Senhor, e não viveram uma vida plena com Deus. Trabalhe, tenha sonhos, realize sonhos, mas não deixe que o dinheiro tome a centralidade do seu Deus. Não deixe que as riquezas te iludam e deixe você longe de Deus. Mas que você possa ter um equilíbrio, busque dar uma boa educação aos seus filhos, ter um bom trabalho, uma boa faculdade, isso é lícito. E creio eu, assim falo eu, não sei eu, creio que isso é bom. E é bom mesmo. Mas, irmãos, a fonte de lucro é a piedade e o contentamento. Esteja contente com o Senhor e tudo que Ele te deu, tudo que Ele tem feito, tudo que Ele colocou na sua vida, porque tudo que vem é do Senhor. Tudo que você tem foi o Senhor que te deu. Porque se você estivesse doente, irmãos, você não teria casa, você não teria nada. Mas o que você tem
foi o Senhor que te deu. Agora nós vamos tratar do segundo ponto. O homem de Deus, olha o versículo 11, vai dizer assim: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Em outra tradução diz: tu, porém, fuja destas coisas. Ele está ensinando para Timóteo, discipulando o pastor de Éfeso, que era um pastor novo, aproximadamente 30 anos. Está dizendo assim: você, Timóteo, fuja dessas coisas, fuja da avareza, fuja, anda em contramão deste mundo, que quer te levar para longe de Deus. Fuja destas coisas que não agradam ao Senhor, mas busque o Senhor em primeiro lugar. Ame o Senhor de todo o seu coração, se entrega ao Senhor, viva para o Senhor. Homem de Deus, fuja. E deixa eu falar algo para você, também fuja destas coisas. Homem de Deus, mulher de Deus, jovens de Deus, fuja dessas coisas que vão te levar para longe de Deus. Ame o Senhor em primeiro lugar. Que o Senhor seja a sua referência, que o Senhor seja o seu amor, que você ame o Senhor com toda a sua força e a sua vida seja dedicada a Ele, com você, com todo o seu intelecto. Ame ao Senhor, porque vale a pena. Irmãos, é melhor comer pão com Deus que caviar com o diabo. É melhor você ter uma vida simples, mas cheia do Espírito Santo, que uma vida pomposa, longe de Deus, servindo o diabo. E aqui os falsos mestres estavam querendo levar o povo de Deus para longe dos ensinamentos do Senhor. Tu, mulher de Deus, tu, homem de Deus, fujam destas coisas. E o texto continua: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. Aí ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, fuja dessas coisas. Busca a piedade, a perseverança, a mansidão, a fé. Combata, Timóteo, o bom combate da fé. Porque, irmãos, a vida cristã não é fácil. Seduções vão chegar até você. Coisas ilícitas vão bater na sua porta. A imoralidade sexual vai chegar até você. Falsos ensinos também chegarão até você, como chegou para Timóteo, como chegou para a igreja de Éfeso. Fuja destas coisas, combata o bom combate. Estamos em guerra, e combater o bom combate é como fosse uma luta corporal, que você tem que estar preparado, bem fisicamente, para você aguentar as coisas que vão chegar até você para te tirar da presença de Deus. E como vamos combater o bom combate? Com a piedade, com a fé, com a esperança, com as escrituras, com a oração, com a comunhão, com a igreja. Não somos cavaleiros solitários. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos da igreja, e a igreja precisa de Cristo. Nós estamos aqui porque nós somos dependentes do Senhor, e por isso nós vamos combater o bom combate. E para sairmos vitoriosos, temos que ter o quê? Perseverança, continuar. E, irmãos, amar ao Senhor acima de todas as coisas. Eu conversava com um jovem, esse jovem é muito querido para mim, e eu fiquei muito feliz com esse jovem, porque ele falou assim: tio, eu quero dar
prioridade à minha vida espiritual. Sabe o que esse jovem está fazendo? Combatendo o bom combate. Porque ele entendeu, e um jovem com maturidade, ele entendeu que tinha coisas que precisavam o quê? Ser ajustada. E esse jovem, ele entendeu, e com a sua maturidade na fé, ele falou assim: eu tenho que combater o bom combate. Não com essas palavras, mas foi o que eu entendi. Combater o bom combate tem que ter maturidade para você perceber espiritualmente o que te ronda, o que está te rondando para te levar para longe do Senhor. Um jovem, ainda mais homens e mulheres de Deus que caminham com o Senhor anos e anos. Mas continue o texto comigo. Vou andar um pouquinho rápido para terminarmos. Versículo de número 13. Vamos no 12. Combatam o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual vocês também foram chamados, de qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto a você. E o apóstolo Paulo está dizendo para ele combater o bom combate e tomar posse da vida eterna. O que é tomar posse da vida eterna? Nós que somos pentecostal reformados, nós cremos que nós somos eleitos, fomos salvos, mas também o homem tem a sua responsabilidade. Não é eu sou eleito, eu sou salvo, agora eu vou andar conforme eu quiser, porque o Senhor me escolheu. Não, isso não é eleição. Eleição é o Senhor te escolher, te salvar. E por você ser salvo, e por você ter Deus, e por você ser cheio da presença de Deus, você vai andar em piedade, no Evangelho, vivendo uma vida sã, plena, uma vida que agrada ao Senhor. Então, tome posse dessa vida eterna. Tome posse, porque o Senhor te chamou para ser salvo, o Senhor te chamou para ser luz, o Senhor te chamou para ser salvo. Então, faça a diferença. Combata mesmo com bom combate. Mas, irmãos, espere o Senhor, porque o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: o Senhor vem, e vem sem demora. E como nós estamos? Porque o Senhor morreu na cruz, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, intercede por nós, mas há uma promessa: o Senhor voltará. O Senhor voltará para buscar a sua igreja. E aquele que combateu o bom combate, aquele que tomou posse da vida eterna, aquele que a fonte de lucro dele era o quê? A piedade. Esses se encontrarão com o Senhor. Esses viverão uma vida eterna com o Senhor. Vocês estão preparados para viver essa vida? Vocês estão tomando posse da vida eterna? Vocês vivem de uma forma santa que agrada ao Senhor? Então, irmãos, em nome de Jesus, continue combatendo. Mesmo você estando ferido, mesmo você se arrastando, mesmo você sangrando, mesmo que está doendo, o Senhor vem e vai enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá, porque o nosso Senhor vem e vem sem demora. Por isso que temos que ter uma vida de contentamento. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque não somos merecedores destas promessas santas. Não somos, Senhor, dignos da Tua palavra. Não somos dignos da Tua ação. Não somos dignos, Senhor, mas mesmo assim, Tu, ó Senhor, nos escolheu, nos amou, nos predestinou, nos salvou para sermos santos e irrepreensíveis em Cristo Jesus. Pode glorificar, pode aplaudir, aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor.
Versículo 16 vai dizer assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra, poder eterno. Amém. Assim seja. Para concluir essa mensagem, lembre-se da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Buscai em primeiro o seu, a sua, e as demais coisas serão acrescentadas. Então busque o Senhor em primeiro lugar. Saia daqui com o compromisso de dizer para o Senhor: Senhor, a minha vida não está sendo fácil. Senhor, é luta por fora e temor por dentro. Eu estou sangrando em frangalhos. Está doendo. Está machucando. O bom combate da fé está fazendo. Está chegando dores, Senhor, está inflamando o meu corpo. Mas mesmo assim, eu vou combater o bom combate. Mas mesmo assim, em primeiro lugar é o teu reino. Em primeiro lugar é a tua justiça. Em primeiro lugar é o Senhor na minha vida. Não importa o que aconteça. Não importa o Senhor, o que vai acontecer, mas a minha esperança está no Senhor, que o céu se rasgará e o Senhor com glória e poder buscará a tua igreja e eu vou desfrutar da tua presença todos os dias, a glória, a honra, e cantarei: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e o Senhor curará minhas feridas, e o Senhor tirará a dor do meu coração, e o Senhor enxugará dos meus olhos todas as lágrimas, e o Senhor pegará nas minhas mãos, e o Senhor vai dizer: entra, bendito do Pai, porque tu vai combater o bom combate e se encontrou um fiel. Aleluia, oh, aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É Ele, a glória é dele, a honra dele, o louvor é para Ele. Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Perdoa os nossos pecados, porque somos fracos, pequenos e falhos e pecadores. Mas eu sei, Senhor, eu sei que eu vou combater o bom combate e Tu estarás comigo. Pare de lutar, diz o salmista, e saiba que eu sou Deus. Eu serei exaltado na terra, eu serei exaltado. É isso que o Senhor faz nas nossas vidas. O Senhor é o nosso general de guerra. Fique de pé, em nome de Jesus, e já está.